Quarto tomo. A essência do homem é ser trabalhador. 29ª pergunta. Qual é o papel do trabalho na vida? Para o católico, o trabalho é meio de conseguir certos recursos que possibilitam ao homem gozar dos bens que Deus criou para ele. O trabalho existe para o homem. Segundo o comunismo, o homem existe para o trabalho. O trabalho é o fim da vida. 30ª pergunta. Se o homem é um animal trabalhador, deve ele trabalhar sempre? Pois bem, para a seita comunista, quem não trabalha não é homem. Quanto mais o homem trabalha, mais é homem. Mais homem é. Assim, ele pode mudar a sua própria natureza, vivendo somente para o trabalho. 31ª pergunta. Então o homem não tem razão e não tem uma natureza estável que Deus lhe deu? Segundo a doutrina católica, tem. Deus constituiu a natureza humana imutável. Para o comunista, uma lei universal levou a matéria até a forma humana. Esta forma está em evolução. É o homem que dá a si mesmo a sua natureza, mediante o trabalho. O homem é o criador de si próprio. 32ª pergunta. Quem deve estar e quem deve então ser adorado? Para o católico, Deus deve ser adorado, porque é o criador do céu e da terra. O comunista recusa a adoração a Deus. Em vez de adorar o Criador, ele adora o Estado comunista e totalitário. Quinto tomo, a Revolução e a Cristandade. 33ª pergunta. Qual é, para o comunismo, o critério supremo da verdade, da moral e do direito? Bom, o critério supremo da verdade, da moral e do direito é para o comunismo a ação revolucionária. Assim, como para o católico, o fim supremo é a vida eterna. Para o comunista, o fim supremo é a vida e da revolução. 34ª pergunta. Que é a revolução? Revolução, como maiúscula, é a rejeição de Deus, de Cristo, da Igreja e de tudo que deles provém. É a organização da vida humana somente segundo a razão humana e as paixões humanas. Seu ideal é a cidade do homem sem Deus, oposta à cristandade e à ordem natural, que é a cidade de Deus. 35ª pergunta. O que é a cristandade? Cristandade é a sociedade temporal organizada segundo Deus, isto é, de acordo com o direito natural e a palavra de Deus revelada por Jesus Cristo, transmitida, interpretada e aplicada à vida pela Igreja Católica. 36ª pergunta. Quais são os fundamentos da cristandade? Os fundamentos da cristandade são dois: o direito natural e a revolução, trazida por Jesus Cristo e transmitida pela Igreja Católica. 6º tomo. Virtudes que fundamentam a cristandade e paixões que movem a revolução. 37ª pergunta. Sobre que virtude se baseia a cristandade? A cristandade se baseia principalmente sobre as seguintes virtudes: a fé, a castidade e a humildade. 38ª pergunta. Que paixões desordenadas são a mola da revolução? O orgulho, que rejeita a fé, a sensualidade, que rejeita a castidade, a soberba, que rejeita a humildade, são as molas principais da revolução. 39ª pergunta. Quais são as consequências destas paixões? Muito bem. Do orgulho, que se rejeita a fé, nasce a negação da vida eterna como fim da existência terrena, bem como a negação de Deus e de Cristo como Senhor do homem. Da sensualidade, que rejeita a castidade, nasce o desejo de gozar esta vida de todas as formas e, em consequência, ela conduz ao desprezo e à dissolução da família. E a da soberba, que rejeita a humildade, nasce a revolta contra a autoridade divina humana e contra todas as limitações que o homem
pode sofrer. De modo especial, ela conduz ao igualitarismo, isto é, ao ideal comunista de uma sociedade sem classes. Próxima pergunta. Que se entende aí por classe social? Classe social é um conjunto de pessoas e suas respectivas famílias, cujas funções na sociedade são diversas, porém iguais em dignidade. Exemplo: advogados, médicos, engenheiros, fazendeiros, oficiais das Forças Armadas. Apesar da diversidade de suas funções, constituem com suas famílias uma mesma classe social. Todas as classes sociais são dignas, mas não iguais em dignidade. Por exemplo, o trabalho manual é digno e foi até exercido pelo Verbo encarnado. Todavia, a dignidade do trabalho intelectual, intrinsecamente maior, o espírito é mais do que a matéria. Próxima pergunta. A que título a família faz parte da classe social? Bem, de acordo com a lei natural e a doutrina da Igreja, a família participa de algum modo não só do patrimônio, como a dignidade, honra e consideração do seu chefe, com o qual forma um só todo e cuja classe social pertence, sendo inerente à família a transmissão aos filhos, não só do patrimônio dos pais, como também, de certo modo, da honra e consideração que se prende ao nome paterno e à presença da família na classe social. Se dá a esta um certo caráter de continuidade hereditária. Próxima pergunta. Então, uma pessoa não pode passar para uma classe a que não pertence à sua família? Pode. Não se deve confundir classe social com casta. No regime pagão, das castas existe entre estas uma barreira intransponível. Cada pessoa pertence necessariamente por toda a vida à casta em que nasceu. Isto, quaisquer que sejam suas ações, boas ou más. Na civilização cristã, não há castas impermeáveis, mas classes sociais permeáveis, ou seja, a pessoa pertence à classe em que nasceu, mas pode elevar-se a outra se tiver um mérito saliente, bem como pode decair em razão do seu mau procedimento. Assim, o princípio da hereditariedade se harmoniza com o postábulo da justiça. O comunismo, ao invés, quer uma sociedade sem classes, em que todos sejam iguais, no que contraria o princípio natural da hereditariedade e as exigências da justiça.